Bom, basicamente, hoje os senhores foram convocados para acompanhar aqui o ato, né, de assinatura dessa reforma estrutural da Ponte Pêncio. Acredito que isso é motivo de muito orgulho, porque é algo que os turistas vêm para cá para olhar para essa ponte, é algo que as pessoas param para bater selfie em cima dessa ponte, param para fazer foto de casamento com essa ponte de fundo. Então, para além de ser uma ponte de passagem, é uma ponte também de emblema cultural e turístico de São Vicente e do nosso estado, né? Perfeito, então tem uma história, né, essa ponte, né? Enfim, faz parte de um conjunto de obras de saneamento da ilha, conduzido pelo engenheiro Saturnino de Brito. Então, tem toda essa característica da ponte ter sido feita também para uma passagem de saneamento, né? E isso também mostra ali as próprias tubulações que tem ali no seu entorno, mas às vezes a gente nem tem essa dimensão, então a gente quis trazer um pouco do conceito histórico aqui. Pode passar. A inauguração dela, né? Inaugurada em maio de 1914, com Washington Luiz, então prefeito de São Paulo, sendo a primeira pessoa a atravessar a ponte em um carro, um fato histórico relevante aí sobre ela. É um patrimônio histórico, foi registrada no Conselho de Defesa do Patrimônio, no CONDEPAT, em 30 de abril de 1982, então faz parte do patrimônio histórico do estado de São Paulo, para além de ser um problema de mobilidade, quando existem problemas nela, as suas não manutenções também são um problema na questão de manutenção da nossa história também, então isso é um ponto de destaque. A última reforma estrutural, que obviamente nossos amigos da mesa podem falar muito melhor que eu, não vou usar porque não estava aqui, mas a ponte foi fechada em 2013, a obra teve aí alguma série de atrasos e foi entregue 2 anos depois, em 2015. Isso nos coloca sempre em posição de alerta, porque nos preocupa, a gente sabe o quanto o povo sofreu com isso, né? Também foram realizadas obras de reparo das torres, troca de antigos tabuleiros de madeira, um piso menos escorregadio, pintura mais resistente, enfim. E foi a primeira vez, desde a sua construção, que a ponte teve seus 16 cabos de sustentação, que totalizam 256 metros de extensão trocados. Então, fica aí um ponto de destaque. Pode ver que a estrutura está bem ruim hoje, né? E aqui está brevemente apenas uma ideia e um esforço aqui de a gente poder apresentar, né, que, enfim, de uma reforma, de um cenário ruim, a gente vai ter aí uma ponte novamente reformada, bem estruturada, com uma empresa séria do mercado que o governo do estado contratou, para que a gente possa ter aí mais uma ponte saneada na nossa cidade. Isso era um problema público que, mais uma vez, está sendo resolvido e agradeço demais, leve meu abraço aí nessa reta final ao governador Rodrigo Garcia, porque tem sido um grande parceiro de São Vicente, desde o primeiro minuto dele, quando assumiu ali em Paraisópolis, né? Quando assumiu o governo do estado, tomando posse ali em Paraisópolis, no Bom Prato. Ele tem sido um grande parceiro de São Vicente e leve meu abraço para ele, secretário. Muito obrigado pela presença aqui. Viu? Prefeito, muito obrigado. Prefeito, vice-prefeita, bom dia. Bom dia a todos, né? Prazer estar com vocês aqui. Uma alegria a gente estar aqui junto com o nosso time do DR, que é representado pelo Orlando, e todo o nosso time lá da secretaria. Quando falou da Ponte Pêncio, né? Vim aqui para ver, né? Eu estava vendo aqui na apresentação, você olha aí, 2 nomes da história de São Paulo envolvidos com a Ponte Pêncio. O professor Saturnino de Brito, o grande idealizador do modelo de saneamento, né, não só de São Paulo, do Brasil, né?
e Washington Luiz, né? Sabe que o Washington Luiz, ele é o padroeiro da nossa secretaria, né? Porque ele fala que governar é abrir estrada, né? Então nós estamos aqui com essa sequência. E eu trago aqui um abraço do governador Rodrigo. E é importante que a gente tenha o seguinte, né? Essas questões relativas a essa obra que nós vamos ter agora, é como você colocou, ela não pode ser episódica. A ponte, pelo volume que ela tem, pelas características que ela tem, ela precisa de uma manutenção permanente. E é uma manutenção fundamental. Tanto que esse projeto, ele vai consumir aí 5.200.000, 8 meses de obra, né? E ele tem aí uma característica de recuperar a ponte e dar a ela uma boa condição de operação. Claro que durante o período de obra, nosso colega aqui, secretário de Mobilidade, vai ter aí um trabalho adicional junto com o DR para tratar aí da interdição nas madrugadas, né? Para a gente fazer o menor impacto para o município. E é importante que você acompanhe a parte estrutural, a parte da execução dessa obra, até pela documentação, né, do que está sendo feito, para a gente ter um ciclo de vida dessa manutenção. O que o prefeito coloca está muito correto, precisa ter isso de forma permanente, pela característica da ponte, pela importância dela aqui na região, não só, como o senhor falou, ligando São Vicente a São Vicente, né, mas pelo que ela representa para toda a região. A mobilidade de São Vicente, Santos e Praia Grande depende fundamentalmente da ponte Pêncio. Então, o DR fez a licitação, assinou o contrato, deu ordem de serviço, a empresa já nos garantiu que a partir de hoje já tem uma mobilização, já estão liberados para começar a mobilizar canteiro, fazer toda a parte de intervenção. Já estão lá. Já estão lá, né? Cedo já recebi fotos do secretário. Já, Já tem o agente fica lá no prédio, né? Então já me mandou a foto, já explicou que o pessoal estava por lá, para começar a mobilizar o canteiro de obras. Né? Isso é importante, né? Então essa orientação aqui para o DR, e isso faz parte de uma visão importante do DR, da gente ter, para alguns dispositivos do Estado, uma atitude diferenciada. Ele precisa ter uma ação permanente com diversos dispositivos, entre eles a ponte Pêncio. Ontem eu tive uma reunião com o governador Rodrigo para a gente apresentar aí o balanço, né, do que deve ter feito. É óbvio que aqui essa obra da ponte Pêncio, ela reflete muito da importância que tem a ligação do DR com mobilidade urbana. Prefeito, no interior, muitas cidades, isso é a totalidade delas, não? Cresceram dos dois lados da rodovia. Então você tem a rodovia do DR, que é uma via urbana. Tem rodovia do DR, secretário, que tem lá faixa de pedestre, lombada, semáforo, né? Então essa integração entre a prefeitura e o DR é fundamental, né? O DR está com um desafio enorme no estado, deixa eu ter acompanhado. O DR está com 11.000 quilômetros de rodovias em obra, 7.000 quilômetros de estradas vicinais, 4.000 quilômetros de recato. Aqui na região, o Orlando tem um desafio enorme também, que é o trecho que está sob responsabilidade dele ainda da Rio Santos, né? Você tem um trecho ali inicial da Rio Santos que está lá em obra, está fazendo recado. Só não conseguimos fazer a duplicação dela, porque a gente tinha uma expectativa de quando foi feita a nova concessão da Via Dutra, que o governo federal tivesse colocado. Mas, infelizmente, o governo federal pagou a duplicação da Rio Santos na divisa do Rio com São Paulo. E nós vamos entrar com um processo, secretário, para pedir a estadualização desses trechos da Rio Santos, que eram 5 trechos federais. Tinha um convênio de manutenção, mas a gente não podia fazer duplicação, não podia fazer terceira faixa.
Então essa integração dos municípios com o DR é fundamental. E isso está se transformando em realidade na medida em que nós temos esses projetos que estão sendo licitados, projetos importantíssimos aí, para fazer com que essa integração se dê da melhor forma possível, né? E esse exemplo aqui da Ponte Pênsil, né? Que é um patrimônio histórico. Eu vinha muito para cá, quando era criança, meu pai ele adorava ficar aqui em Itararé, né? E a gente vinha muito para cá, então na época para chegar aqui tinha que passar pela Ponte Pênsil, não tinha jeito. E era aquela emoção de passar o barulho do carro, né? Olhar para o lado, né? Pô, esses cabos, né? Essas catenárias dela aí. É uma experiência. Não, era uma emoção, né? E a gente guarda isso daqui como um patrimônio importante da história, né? Você não pode ter uma evolução da sociedade se ela não respeitar os seus ícones históricos que marcam a relação de evolução dessa sociedade com o município, né? Então, a orientação ao DR é que a gente faça esses projetos permanentes, né? E que a gente tenha condição aí de não ter isso esporadicamente, mas sim dentro de uma política permanente de manutenção para que não chegue num estado que está aí, né? E que foi realmente objeto aí de muita preocupação. Até ontem, na reunião, o governador Rodrigo me perguntava assim, por que demorou tanto, né? Isso já deveríamos ter feito antes aí. Mas o DR está ligado nisso e vai ficar aqui uma excelente obra, vai ser um marco aí da melhor qualidade para São Vicente e para toda a região. Então, eu queria agradecer muito a parceria com a Prefeitura, agradecer aqui, em nome do governador Rodrigo, em nome do governo do Estado, toda a possibilidade desse trabalho conjunto, de forma democrática, que a gente possa trazer um forte desenvolvimento para a região. Então, muito obrigado, prefeito. E agora, mãos à obra. Vamos lá levar para frente, levar adiante e fazer com que essa obra aqui, de fato, nesses 8 meses, seja entregue e modifique completamente a realidade da nossa Ponte Pênsil. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com o senhor e com o seu time nessa manhã. E é importante reforçar, até mesmo nesse momento aqui, com todas as pessoas presentes na sala, a diferença é muito clara, porque vai chegando perto de eleição, e a gente está muito perto de eleição, e o pessoal vai falando em, é eleitoreiro, né? Fala-se muito isso. Eleitoreiro é você anunciar e entregar. Agora, hoje já tem mobilização na ponte. O governador Rodrigo, desde que assumiu, foi resolvendo os problemas. Antes de assumir, a gente foi preparando projetos. Não é segredo para ninguém que eu não tinha ali uma relação boa com o governador anterior, que era o Dória, que estava à frente e realmente não conseguia acesso, mas eu conversava com o vice-governador, fui deixando meus projetos preparados e assim que ele assumiu, a gente conseguiu começar a tirar do papel tudo que era necessário. Então, sou muito transparente com isso, quem já lida comigo, as mídias lidam diariamente aqui comigo, sabe disso, e com essa relação a gente conseguiu fazer obras necessárias para a cidade, não eleitoreiras. Se fosse eleitoreira, a gente anunciava e falava que só ia sair depois da eleição. A gente correu para fazer todos os convênios a tempo, todos os firmamentos lá de contratos a tempo, para poder estar dando ordem de serviço e trabalhando antes. Basta passar por São Vicente agora, quem passar pela Ponte Pênsil vai ver obra sendo feita. Quem passa pela Orla do Gonzaguinha, vê obra sendo feita. Quem passa e não quer andar na praia, mas quer andar na periferia, vai passar pela Avenida Brasil, a maior avenida de comunidade, dentro de comunidade da nossa cidade, no México 70. Está sendo asfaltada, 2 km de asfalto. Mas não, quero ir para a área continental, vou passar nas ruas do Rio Branco ou do Parque Continental, tem rua ali sendo asfaltada também. Vou mudar, vou para o Jockey, tem rua ali sendo asfaltada também. Pronto-socorro do Rio Branco, que a gente inaugura até o final do ano. Recursos do governo do estado, recebi a cidade sem recursos para abrir, sem previsão orçamentária para isso, recebi recursos do governo do estado para abrir o pronto-socorro do Rio Branco. Ou seja, o CREI, que a gente está finalizando a contratação da demolição e
dando início aí, abrindo o edital para contratar a empresa que construirá o CREI. Mais obra aí, já com convênio assinado para acontecer. A alça de acesso, vamos esquecer tudo isso então e vamos para a entrada da cidade, rodovia dos imigrantes. O secretário passou por lá para chegar aqui. Alça de acesso, 54 milhões de reais, do governo do estado também. Via Rodrigo, que colocou ali no termo, ali no tanco, a Ecovias, ele fez constar São Vicente nesse termo. Então, tudo isso demonstra obras acontecendo, movimento acontecendo, e o nosso esforço e agradecimento, e leve isso para ele, porque não tenha dúvidas que a cidade está recebendo hoje, e o que a gente conseguiu fazer em parceria com o nosso governador foi algo histórico para São Vicente. Ele está trazendo um grande legado para cá, que a gente seguirá fazendo pelos próximos 4 anos junto com ele. É isso mesmo, o senhor lembrou bem. Estivemos juntos lá na vistoria que ele veio fazer a entrada na obra lá. E a coragem de tocar adiante a solução dos passivos regulatórios com a Ecorodovia, que permitiu que a gente fizesse um bom acordo, né, e colocado essas obras da maior importância dentro do contrato, em contrapartida da concessionária, né? Então é importante a gente deixar bem claro que às vezes desavisado falar, fez na última hora. Não, isso é fruto do trabalho, e nesse ponto o governador Rodrigo acompanhou linha a linha tudo que nós estamos fazendo. Tanto que quando fechou ele veio aqui para que a gente pudesse fazer a vistoria em loco, né? Mas é isso, a gratidão à sua parceria aí, para que a gente possa continuar indo para frente e crescer muito nessa infraestrutura aqui de São Vicente e toda aquela participação do governo do estado em conjunto com o seu governo aqui, para que a gente dê o melhor para as pessoas que moram aqui. Bem.